Vamos dar sequência aos nossos estudos conforme o último vídeo sobre a oração do Pai Nosso. Agora eu quero fazer uma pergunta e nós vamos refletirmos sobre ela, certo? Essa pergunta que eu vou fazer para vocês: você ora ou você reza? É importante saber qual a sua resposta. Vamos procurar sobre o raciocínio. Pegue sua Bíblia, marque os capítulos, marque os versículos e tira um tempinho durante o seu dia. Tira um tempinho para ler a Bíblia e conferir os capítulos e os versículos para nós ficarmos de acordo com a palavra de Deus, conforme o nosso raciocínio. Vamos lá? Meus queridos irmãos protestantes, católicos, todos crentes em nosso Senhor Jesus, os católicos, segundo a sua tradição, eles rezam, e os evangélicos oram. Isso, irmãos, eu estou dizendo dos crentes que professam a fé católica e os crentes que professam a fé evangélica, mas todos são crentes em nosso Senhor e Salvador Jesus. Ok? A diferença está no modo em que se comunica com Deus, certo? Rezar. A palavra rezar, ela vem do latim, né? E ela significa recito. E recito tem o significado de ato de ler em voz alta e clara e repetir, dizer de cor. Observa-se aqui o termo rezar se explica a textos de autoridade de terceiros. Rezar é algo repetitivo, decorado. São palavras segundo fórmulas determinadas, decoradas, feitas a partir de um texto já pré-definido como modelo. Exemplo: quando queremos expressar um fato, é comum ouvir a seguinte frase: como que reza a lenda? Ou seja, quando se diz algo, história que se repete e da qual já sabemos o que vai acontecer. Não existe na Bíblia a palavra rezar, só existe a palavra oração. A Igreja Católica incentiva a prática da reza, tendo como instrumento o uso do terço ou Santo Rosário. O que é terço ou Santo Rosário? A reza do terço tem origem no paganismo. Budismo era chamado de mala. Mala significa guirlanda
em sânscrito. Sânscrito é uma língua clássica da Índia antiga, onde a escrita da língua sânscrita é chamada de Devanagari, que significa escrita dos deuses, ou ainda cidade dos deuses, e deu origem ao rosário, quer dizer, o terço. A mala é um objeto da história dos rituais religiosos indianos, onde seu adepto é o deus Shiva dos pagãos. Shiva é um deus hindu, chamado de o Destruidor ou o Transformador. A mala foi prontamente absorvida pelo budismo e posteriormente pela Igreja Católica Romana. A mala é formada por uma sucessão de contas, bolinhas, transpassada por um fio e amarradas de forma circular, como o próprio nome em sânscrito sugere, no formato de uma guirlanda hindu. A mala é utilizada para calcular o número de mantras recitados. Mantras são repetições. No caso do terço, usado pela Igreja Católica, é utilizada para calcular o número de rezas feitas. A história contada pelos católicos não cita sua origem no paganismo. Eles contam que a imagem de uma mística, rosa mística, santa dos católicos, das rosas ou do rosário, ensinou essa reza ao frade Domingos de Guzmão, por sinal o fundador da Ordem dos Pregadores ou dominicanos, aliás. Ela própria terá então apresentado o rosário terço como uma arma poderosa contra os inimigos da fé. Esta crença surgiu no ano de 1208, no século VIII, e foi justamente nesta época que surgiu a história de que uma santa chamada Nossa Senhora de Fátima, a própria Senhora das Rosas ou do Rosário, apareceu para 3 crianças e pediu que rezassem e fizessem todos rezar o terço, para que acabasse as guerras e todos os males do mundo. É esta parte da aparição que é narrado pelos católicos. Algumas de suas rezas também são direcionadas a determinados santos católicos. Exemplo, Ave Maria, cheia de graça. Deus nos esclarece através de sua palavra que Ele não quer orações repetitivas. Não fiquem recitando sempre a mesma oração, como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Vamos ler em Mateus capítulo 6, no versículo 7. Por isso os evangélicos oram. Bom, falando da reza, né? Agora, oração. Oração vem do grego, hebraico, e significa prática de súplica ao Eterno. Já o verbo orar tem suas raízes no termo latim oro, que significa dizer, falar, de onde também se deriva o termo oral, ou seja, dito, falado neste entendimento. Compreendemos que orar é na forma de uma fala, uma conversa. Orar é abrir o coração a Deus, como a um amigo. É um diálogo com Deus, é a comunicação com Deus através de suas próprias palavras. Nada decorado, mas palavras que vêm do coração. As orações devem ser produzidas pela nossa mente. O ato de orar é mais tocante, falamos coisas pessoais, como próprias. Orar é sentir, comunicar-se com Deus através do sentimento, um sentimento que é intraduzível, não há palavra que o defina com absoluta precisão.
O mais rico vocabulário do mundo é pobre para traduzir a grandeza de um sentimento. Não há fórmula que o contenha. Não há molde que o guarde e não há um modelo específico. O sentimento é, por natureza, algo que não pode ser forçado, como o relâmpago pronunciando um temporal. O sentimento fere o campo de nossa consciência e, num dado instante, penetra o âmago do infinito. Como interpretá-lo? Só Deus o conhece, porque só Deus sabe o que essas vibrações de nossa alma, quando para Ele apelamos na linguagem misteriosa do sentimento. Mesmo que Deus saiba do nosso pensamento e do que vamos falar antes mesmo de sair da boca, Ele quer que se tenha uma conversa com Ele, como do filho para o pai ou de amigo para amigo. Por exemplo, quando você conversa com o seu pai ou com o seu melhor amigo, você usa um discurso pronto. Mas é a oração do Pai Nosso que está na Bíblia. Temos dois modelos de oração na Bíblia, nos livros de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, e Lucas, no capítulo 11, versículo 2 a 4. Na Igreja Católica, durante a oração do Pai Nosso, não se tem por hábito orar por ele por completo, deixando-se de citar o verso 13 no texto de Mateus, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Esse trecho não é falado, já os evangélicos usam a oração completa, assim como está na Bíblia, no livro de Mateus. O argumento das pessoas que têm por hábito rezar é dizer que a Bíblia incentiva a prática de repetir as orações e que Jesus rezava. Isso devido a uma passagem registrada em Mateus que diz: então Jesus os levou a um lugar chamado Getsemane e os mandou sentar e esperar enquanto ia adiante para orar. Levou com ele Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a sentir angústia, tristeza. Então disse-lhes: minha alma está cheia de tristeza, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo.